Boa tarde a todos. Sob a proteção de Deus e contando com a intercessão de São Francisco das Chagas, padroeiro de Taubaté, iniciamos os nossos trabalhos. A Câmara Municipal de Taubaté realiza nesta data a 11ª audiência pública da Comissão Parlamentar de Inquérito, criada para investigar e apurar supostas irregularidades nas multas aplicadas pelos radares instalados no município de Taubaté, instituída pelo ato número 3 de 2015. A requerimento da vereadora Vera Saba, requerimento número 581 de 2015, aprovado na 130ª sessão ordinária, realizada no dia 18 de 3 de 2015. Esclareço que os nossos trabalhos se realizam nos termos dos dispositivos da Resolução número 11, de 19 de novembro de 1990, Regimento Interno, em especial a Resolução número 181 de 2015. Nesta oportunidade, por deliberação dos membros da comissão, deverá ser ouvido o senhor Dr. Hernani Barros Morgado Filho, ex-servidor público municipal e ex-procurador jurídico da Prefeitura. Desde já, agradeço a presença do Dr. Hernani, que mesmo não estando e não sendo obrigado a comparecer, gentilmente atendeu o nosso convite. Convido o Dr. Hernani a ocupar aqui uma cadeira aqui na frente, onde está o microfone, para facilitar o nosso trabalho, né? Isso. Eu registro também a presença dos membros da comissão, ou seja, do membro da comissão, vereador Jefferson Campos, e da vereadora Vera Saba, e sua assessoria. Solicito também ao vereador Jefferson Campos, que é o relator secretário, que faça a leitura da ata da última audiência. Boa tarde, presidente dos trabalhos, vereadora Gorete, vereadora Vera Saba, doutor Hernani aqui presente, Jair, de assessoria. Ata número 12, Comissão Parlamentar de Inquérito, instituída pelo ato 3/2015, aos 31 dias do mês de maio de 2016, às 14h30, no plenário da Câmara de Taubaté, reuniram-se os membros da Comissão Parlamentar de Inquérito, instituído pelo ato da presidência no 3 de 2015, convocada para ouvir em depoimento a senhora Solange de Faria Santos, servidora pública municipal e pregoeira, lotada na divisão de compras da Prefeitura de Taubaté. Os trabalhos foram abertos pelo vereador Jefferson Campos, secretário relator da comissão, que disse que a vereadora Gorete deveria atrasar um pouco e, por isso, iniciaria os trabalhos para sua utilização. O vereador anunciou a composição da comissão e, em seguida, fez a leitura da ata da última audiência. O vereador fez a leitura da portaria 457 do prefeito municipal. Foi feita ainda a leitura do requerimento da autoridade da vereadora Vera Saba, que requer mais informações acerca do processo licitatório. Em seguida, foi iniciado o interrogatório. A vereadora Gorete começou perguntando para a senhora Solange sobre o tempo em que a mesma era servidora municipal e qual a sua função. Respondendo, a depoente disse que é funcionária pública desde 21 de março de 89 e que atualmente está nomeada no cargo em comissão na área de licitações. O vereador, a senhora Solange, disse que teria participado da equipe de apoio. Logo após, foi passada a palavra para o vereador Jefferson Campos, para o mesmo se manifestasse. O vereador começou perguntando para a depoente como teria ocorrido o processo licitatório. A senhora Solange teve 4 versões, sendo que a versão que declarou a empresa foi 278C e que para a sessão seriam apresentadas 3 empresas, sendo declarada a empresa que apresentou o menor preço e atendeu todas as exigências, que foi no caso Taubaté Consórcio Vias. A senhora Solange disse que ocorreriam os questionamentos e impugnação, mas que a última versão colocada teria sido atendida plenamente pelas exigências do Tribunal de Contas. A vereadora Gorete perguntou sobre a documentação apresentada pelas empresas que participaram do processo e se as informações prestadas como conta social. A vereadora disse que só deve seguir a documentação apresentada, no que a depoente disse que sim. O vereador reiterou os questionamentos feitos pela vereadora Gorete e a depoente insistiu que a fiscalização em loco não era pertinente. A vereadora Gorete comentou sobre outra empresa consórcio, DCT, que também teria declarado um capital social de R$1.100.000,
que também teria sede em Santana do Parnaíba, em um imóvel adaptado, onde só tinham 2 funcionários que também seriam incompatíveis com a capital social. A depoente, que também não caberia resposta, reafirmou que não caberia resposta. A vereadora Vera Saba, para que o ato contínuo, o presidente passou a palavra para a vereadora Vera Saba, para que fizesse os questionamentos. A vereadora Vera Saba iniciou saudando aos presentes e, em seguida, dirigiu-se à senhora Solange, perguntando inicialmente sobre as questões das 4 versões do processo licitatório e pediu detalhamento sobre impugnações. Disse a vereadora que o primeiro edital teria sido de responsabilidade da prefeitura. Ela pediu ao depoente para que relatasse as impugnações. Respondendo à senhora Solange, disse que em licitação todo edital estaria sujeito a isso e isso seria garantido pela lei. A vereadora perguntou se a depoente confirmaria se tinham ocorrido falhas durante o processo de impugnação. A depoente disse que não ocorreram falhas, mas adequação do edital. A vereadora ensinou que se teria ocorrido impugnações e por isso teria falhas nos editais. A depoente disse que não necessariamente, tanto que ela pode ser julgada pertinente ou não cabe à secretaria, ou não, e que cabe à Secretaria de Negócios Jurídicos para analisar. A vereadora Vera Saba disse que ainda existe um risco do município quando ele analisa um documento e não faz análise em loco. O município pode correr esse risco, indagou a vereadora. A depoente afirmou que a empresa contratada teria apresentado todos os documentos exigidos pela lei e que a lei de licitações não menciona que se faça esse tipo de fiscalização. A vereadora disse que ficava sem esclarecimento sobre o assunto e que precisaria de um responsável para dar resposta. Disse ainda que era muito sério, porque um sócio da empresa estaria envolvido na máfia dos radares. Pediu para a mesa que se empenhasse em saber quem seria o responsável pelo município. O vereador Jefferson Campos interveio para discutir o assunto. A vereadora reformou ser muito sério o fato de um sócio da empresa que compõe um consórcio ser envolvido no escândalo. O vereador Jefferson disse que parte da depoente seria a parte documental, entende que a vereadora estaria sugerindo para a comissão que investigue dentro da prefeitura, ter um responsável. A vereadora insistiu para a comissão para que fosse observado seu questionamento no item 7 do seu requerimento, que trata da apuração das responsabilidades da investigação. Tomando a palavra, a vereadora Gorete disse que o representante da Talentenc, o senhor Reginaldo, já teria comparecido para depor e que o próximo seria o senhor Hernani, procurador jurídico da Prefeitura de Taubaté. A vereadora Vera Saba disse então que não teria nem mais nenhum questionamento, a Prefeitura teria encaminhado um resumo do processo. A vereadora disse que o MP teria pedido uma síntese para analisar. O vereador Jefferson Campos fez as considerações finais e a vereadora Gorete também disse as considerações. A vereadora Vera Saba sugeriu, por fim, que fosse contratada uma assessoria técnica para colaborar nos trabalhos. Nada mais havendo, a ser tratada, lavrou-se a presente ata, lida e achada, será assinada por todos os membros. Também será uma cópia da gravação na íntegra de todo o depoimento pela TV Câmara. Jefferson Campos, relator secretário, vereadora Gorete, presidente, vereador Diego Fonseca Nascimento, membro, e vereador Luiz Henrique Deneca, também membro. Palavra, vereadora Gorete. Mais uma vez, quero agradecer a presença do senhor, doutor, que mesmo aposentado, jamais negou em estar atendendo para contribuir com os nossos trabalhos. Muito obrigada. Nós temos algumas perguntas e começo eu? Pode começar. Tá? Doutor, eu queria saber qual foi efetivamente a participação do senhor no processo licitatório para a contratação da empresa para operacionalização dos radares no município. O senhor tem que... Aperta aí, olha. Ah, tá. Tem esse aí. Mais fácil. Isso. A minha participação, a minha função nessa licitação somente era para avistar os editais, contratos e eventuais impugnações. Passava pela parte técnica e voltava para mim. Então, a minha participação nessa licitação, ou em todas as outras licitações, é nesse sentido. A Procuradoria opera nesse sentido. Só o final.
O senhor poderia nos explicar, de uma forma resumida, como teria tramitado esse processo? Como tramita? Qual é o trâmite, né? O senhor... Então, ele vai à área requisitória, solicita, né, a licitação com os dados que eles querem e vai para o procurador de jurídico só editar o contrato. Examina-se, rubrica-se e volta para a área de compras. Lá eles montam um processo e aí fazem a abertura do edital. Certo. Eu queria agradecer também a presença do vereador Neneca aqui. Vereador Jefferson. Tá. Doutor Nando, boa tarde. É um prazer ter o senhor aqui, né? Está conosco aqui. Só para ser bem objetivo, a única questão que eu estou fazendo para todas as questões, né? Todas as pessoas convidadas, melhor. O senhor recebeu, durante esse processo licitatório, alguma informação para favorecer a empresa vencedora? Teve, olha... Não, nada. Algum de direcionamento? Não. Eu não participo lá da licitação. Só examino essa parte jurídica. A parte da documentação? Da documentação de edital, contrato e impugnação. Entendi. Então, se não chegou nenhuma informação, assim, olha, se estiver faltando documentação, dá um parecer favorável para a empresa poder participar? Não, de forma alguma. De forma alguma. Então, obrigado, doutor Nani. Primeiramente, boa tarde, doutor Nani. Tudo bem? Tudo bem. Vou fazer uma perguntinha bem simples aqui para o senhor. Na sua opinião, o senhor acredita que esse processo teria sido complexo e com inúmeras irregularidades que comunicaram em novas publicações de editais e inclusive com a suspensão do Ministério Público? Então, não. O problema é o seguinte, as impugnações, acho que somente uma que não foi acatada, o resto foi... Quem não aceita algum item do edital pode impugnar. Tantos que vai para a parte técnica e foi acatado e foi revisto o edital. E a última foi depois do Tribunal de Contas, que teve a recomendação, nós fizemos uma recomendação. Doutor, nós constatamos que 2 das empresas que compõem o consórcio Taubaté Vias, a Talentec e a DCT, teriam sede na cidade de Santana do Parnaíba, com pequena estrutura e com 1 ou 2 funcionários, o que seria incompatível com o capital social apresentado. O que o senhor teria a dizer? Isso aí constou em algum momento? Chegou ao conhecimento? Não chegou ao conhecimento. Não, né? Não. Então, tá. Muito obrigada. Doutor Nando, chegou ao nosso conhecimento de que um dos sócios do consórcio vencedor, o senhor Reginaldo, também seria sócio de outra empresa, que estaria investigado lá em Santa Catarina. O senhor tinha conhecimento desse fato? Não. Isso é a parte técnica lá. Né? Da minha parte, está respondido, né? Vereador Neneca? A vereadora Vera Saba, que solicitou, teria alguma pergunta, vereadora, o doutor Hernani? Boa tarde, senhora presidente, vereadora Goretti, boa tarde, vereador Jefferson Campos, boa tarde, vereador Neneca, boa tarde, assessor Jair. Também gostaria de cumprimentar nossa assessoria, a doutora Gliciane e os demais assessores desta Casa de Leis e cumprimentar o doutor Hernani Barros Morgado Filho e parabenizá-lo pela disposição, mesmo servidor sendo aposentado, está à disposição do município de Taubaté. Isso tem que ser valorizado por todos os taubatianos. Então, eu tenho os questionamentos, doutor Hernani. Eu gostaria que o senhor
especificasse a respeito das impugnações, porque ocorreram 3 impugnações. Então, gostaria que o senhor detalhasse o que houve no processo dos pregões presenciais 278-13/13, 278-A13 e 278-B13, porque foi efetivado o pregão presencial 278-C/13. Então, veja bem, eu não lembro mais, né? São 2 anos, eu não sei, as impugnações eu não lembro de cabeça. Agora, vem a impugnação, a gente manda para a parte técnica e depois analisa a parte jurídica. Só, eu não sei explicar, dizer quais são a fundamentação agora das impugnações. O senhor confirma que no processo de um pregão, quando existe uma impugnação, é porque existe uma irregularidade no processo, tem que ser acertado, regularizado o edital? Não é que é irregularidade, o licitante não aceita alguns itens e aí ele provoca essa impugnação. Se ela for correta, aceita pela parte técnica, altera-se o edital. Então, quando há alteração no edital, é porque existem algumas falhas técnicas e irregularidades no processo que permitem que haja alteração, porque o edital é um novo processo que se abre em um novo processo de concorrência. Sim, não que há irregularidade, veja bem, pode ser algum aparelho, alguma coisa que não está dentro da especificação que o licitante acha, então ela faz a impugnação com relação a isso. E a parte técnica, aceitando, acatando, o jurídico só se manifesta com relação se houver coisa jurídica. Na parte técnica, ela não intervém. A prefeitura ela pode negar uma impugnação, porque assim, se não for uma irregularidade, ela pode negar e manter o mesmo edital? Pode. E mesmo assim, ela teve que fazer alterações porque foi impugnado. O impugnado, isso quer dizer o quê? Que ele perde a validade. Foi refeito o edital, né? Na parte que foi impugnado. Então, você confirma que o processo foi complexo, porque ele não foi simplesmente liberado no primeiro edital. Ele sofreu 4 alterações, uma não foi aceita e 3 alterações foram aceitas. Então, foi complexo, sim. Foi complexo. Só acertou no 4º edital com recomendação do Tribunal de Contas. Doutor, em relação ao posicionamento sobre as empresas, da discrepância do capital social, de que forma a Prefeitura Municipal de Taubaté ela tem um controle operacional, fiscalizatório e jurídico em relação a não expor o município a risco de empresas fantasmas? Não, então, o jurídico nessa parte ele não intervém. A licitação, os membros que verificam os documentos. Os documentos estando corretos, o licitante, aceita a licitante. Ela não vai procurar, a não ser que esteja previsto no edital, para visita à empresa. Se não tiver previsto, ela não vai. Só pega a documentação. Essa especificação em relação à visita em loco é determinante pela Prefeitura Municipal de Taubaté? Ela se tiver no edital que vai visitar, aí sim ela tem que ir. Então tem que determinar antes no processo de elaboração do edital? Sim. E o senhor fez parte dessa comissão de elaboração do edital? Foi sugerido? Não fiz parte. O senhor só fez o acompanhamento jurídico? Só. Então, esse processo de sugestão tem que vir dentro da comissão? Tem que vir da comissão, Doutor, tem mais uma pergunta, vereadora. Em relação à questão, doutor, da formação do consórcio Taubaté Vias, como foi esse acompanhamento jurídico das empresas que foram estabelecidas, tendo em vista que 2 representantes eram sócios da Engebras, que está impedida de operar o sistema de radares no país, porque sofre um processo criminal no Sul.
Então, eu gostaria de saber se houve esse acompanhamento ou não e como se deu o processo de formação desse consórcio que uniu 3 empresas para pleitear esse processo licitatório. Não, eu não sei. Eu não participei e não houve recomendação nenhuma jurídica. Doutor, quem ficaria responsável para prestar esses esclarecimentos? Do que? Sobre? A respeito dessa formação desse consórcio que uniu essas 3 empresas e definiu uma líder que tem processos, né, que tem um dos membros um dos sócios dessa empresa, ele tem processo criminal no Sul. Então, quem seria o responsável para prestar esclarecimentos a respeito disso? Desconheço. Não sei. Na Prefeitura Municipal de Taubaté, quem seria o responsável por essa análise? Essa análise, analisar os sócios, eu nunca vi, nunca aconteceu. Existe um questionamento em relação à Lei 8666 de 93 sobre a questão da idoneidade do processo. Quem faz todo o acompanhamento do cumprimento legal da 8666 de 93? É a parte técnica, e se houver algum que eles não consigam, eles mandam para o jurídico, se for parte jurídica, tá? Mas é a parte técnica que examina. Então, esses questionamentos eles devem ser direcionados para a equipe técnica do processo? Pela equipe técnica. Que teria condições de fazer melhor análise a respeito dessa formação e a respeito do cumprimento da lei. Então, veja bem, a parte técnica ela vai examinar quem ganhou, quem venceu a licitação, apresenta a documentação. A documentação estando correta, ela não vai analisar os sócios. Não teria ela essa condição de analisar, teria que ser provocado por alguma coisa. Então, quem que é o próximo? Doutora, a sua responsabilidade é direcionada à questão de análise, então, de impugnações do processo. De impugnações, E quem poderia especificar na época que acompanhava também esse trâmite juntamente com o senhor sobre esses detalhamentos das impugnações? O senhor teria um outro servidor? Não, aí é a parte requisitante, que a gente envia o processo para eles, a compras, né? Envia o processo para eles se manifestarem sobre a parte técnica da impugnação. E em cima da fala deles, o jurídico se manifesta somente na parte jurídica. A parte técnica é deles. Então, a questão de manuais também que foram inseridos no processo, é a parte de compras que poderia especificar melhor para nós. A parte técnica em relação a empresas, né, que apresentaram os manuais e que foram conferidos, né? Sim. Então, ok. Senhora Presidente, aí solicito ao responsável pela área de compras para esclarecimentos em relação a essas pontuações. Eu já me sinto Vereadora, contemplada. nós vamos, se os colegas aceitarem, diante de alguns questionamentos, situações, a gente vai mandar um ofício ao senhor prefeito para que ele próprio possa designar algum funcionário que possa falar sobre a parte técnica, né, que a senhora questiona, que realmente o doutor Hernani, como ele já falou, ele analisa o processo, né, final, né? Mas, então, nós faremos isso, vamos, de acordo? A gente, então, mandaria esse ofício, senhor prefeito, que possa designar, então, o funcionário, tá certo? Senhora Presidente, então me sinto contemplada. Eu quero agradecer ao doutor Hernani e agradecer a sua disposição, senhora Presidente, nesse processo investigatório e parabenizar toda a comissão que tem feito um trabalho exemplar no município. Muito bem. Vereador Neneca, quer fazer alguma colocação? Vereador Jefferson? Doutor Hernani, quer fazer alguma consideração? Não? Então, nós podemos dar por encerrada essa reunião, que acho que foi assim, de grande valia, né?
para o andamento do nosso processo aí. E agradecer mais uma vez mesmo, senhor, que mesmo aposentado está aqui, né, contribuindo com os nossos trabalhos. Então, tá bom. Muito obrigada a todos e dou para encerrada essa reunião.